Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Feche seus olhos aí, vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua casa, Senhor. Nós estamos, Senhor, aqui porque o Senhor nos trouxe a esse momento, nos trouxe a esse lugar, porque o Senhor preparou este momento para nós, ó Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor é misericordioso, é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem nos sustentado até aqui. Ó Deus, nesta hora, Senhor, que vamos meditar na tua palavra, Senhor, que o teu Santo Espírito tenha liberdade. Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, porque, Senhor, a palavra é tua, a igreja é tua, Senhor. Ó Deus, eu sou tua, Senhor, apenas um instrumento. Que, Senhor, aquilo que eu, na minha limitação, não consegui transmitir, o teu Santo Espírito, Senhor, o teu poderoso Espírito, que é aquele que pode aplicar a palavra de forma individual, o Senhor possa completar e ministrar na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade, por esse momento. Amém e amém. Você pode se assentar. Eu queria meditar com os irmãos um pouquinho. E para começar a nossa meditação, eu quero falar um pouco sobre semeadura, sobre sementes, né? A semeadura, ela é um processo. Quando o semeador, ele precisa plantar uma semente ou várias sementes, ele escolhe aquela semente com cuidado. Depois de preparar o solo, de arar a terra, ele determina que tipo de semente, que tipo de coisa ele deseja colher. Então, se o semeador quer colher arroz, ele tem que semear arroz. Se ele quer colher laranjas, ele tem que plantar laranjeiras. Se ele quer colher trigo, ele precisa plantar trigo. É um processo. A semeadura é o ponto de partida para que a gente obtenha algum resultado. O semeador, ele age de uma forma intencional. Ele tem uma intenção quando ele planta aquela semente. Ele deseja colher o fruto. Ele sabe que aquela semente primeiro ela vai morrer ali dentro da terra, ela vai germinar, vai demorar um tempo. Não se planta hoje e colhe daqui a algumas horas, ou não se planta nada hoje e colhe amanhã. Essa semente passa por um processo e o tempo de espera é necessário para que se colha algo dessa semeadura. Uma outra coisa interessante sobre a semeadura é que a colheita ela é muito mais abundante do que a semeadura. Se você planta uma semente de laranja e obviamente, vai crescer uma laranjeira, você não vai colher uma laranja, você vai colher dezenas de laranjas, dependendo da maneira como você cuidar daquele pé de laranja, né? Se você adubar, se você cuidar, se você regar, se a terra for fértil, a árvore vai produzir muitas laranjas. Então, dito isso, eu quero dizer para você nessa noite, trazer essa reflexão de que as nossas atitudes, elas são como sementes. Tudo que nós fazemos, todas as nossas atitudes, das menores às maiores,
elas são como sementes. Toda atitude, toda ação que nós praticamos hoje, ela produz um resultado. Pode ser um resultado imediato ou pode ser um resultado a longo prazo. E os resultados, eles não dizem respeito só a nós, mas dizem respeito também a todos aqueles que nos cercam. A nossa família, que são as pessoas que se relacionam conosco diretamente, os nossos amigos mais próximos, até mesmo as outras pessoas do círculo externo que se relacionam conosco, né? Ou pessoas que a gente nem conhece, dependendo do que for. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Versículos 7 e 8. Fala sobre uma lei divina, imutável. As leis humanas, elas são passíveis de serem alteradas. As leis criadas pelo homem, né? A gente tem aqui a doutora Marcela, nossa advogada, que pode falar melhor sobre isso, né? A lei, quando ela surge, ela tem um período que é chamado período de vacância, né? E até ela entrar em vigor, a lei é feita, aí ela tem esse período, entra em vigor e ela tem um propósito determinado. Só que lá na frente pode-se fazer uma outra lei que altera essa. Ou então essa lei pode até ser, como é que é a expressão que fala quando se anula uma lei? Ela é revogada. Então a lei humana, ela pode ser revogada, mas as leis divinas são imutáveis, né? E aí no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. As nossas ações, elas provocam, elas geram uma reação que ecoa pela eternidade. Como assim, Sunamita? Sim, as sementes que nós plantamos hoje, elas produzem resultados eternos, porque Deus é um Deus eterno. E o que eu gostaria de meditar com você hoje, já já você vai entender isso, é que nós precisamos aprender a olhar para a nossa vida e para tudo que nós fazemos com uma perspectiva da eternidade. A nossa vida nesse mundo é como um sopro. A nossa vida é isso aqui. A eternidade é isso aqui. Nós passamos muito rápido. E muitas vezes nós vivemos como se nós fôssemos eternos aqui nessa terra. Nós acordamos, levantamos, trabalhamos e vamos, né? Nós vivemos num mundo acelerado, numa sociedade acelerada, que nos envolve de maneira que faz a gente pensar que o que a gente decide hoje só tem um reflexo hoje. A gente só fica enxergando aqui a nossa volta, o círculo à nossa volta. O nosso trabalho, a nossa profissão, a nossa família. Mas nós que somos do Senhor, precisamos ter uma perspectiva eterna de tudo que nós fazemos. Porque o nosso Deus é um Deus eterno. Ele nos fez e quando nós assumimos um compromisso com Jesus, recebemos Jesus na nossa vida, nós recebemos a vida eterna também. Então, tudo que nós fazemos ecoa pela eternidade. E nós precisamos ser intencionais ao semear nessa vida. Poxa, Sunamita, mas do que você está falando? Nós precisamos prestar atenção nas sementes que nós estamos plantando hoje. Porque tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher.
ou os nossos filhos vão colher, os nossos netos vão colher, os nossos bisnetos vão colher. O que nós semeamos hoje, talvez na vida de alguém que passa por nós. Por exemplo, uma gentileza que você faz para uma pessoa estranha na rua é uma semente que pode produzir um fruto, um resultado na vida daquela pessoa, que você talvez não saiba, mas aquela pessoa precisava daquela semente que você plantou na vida dela. Uma semente de gentileza, uma semente de bondade, uma semente de amor, uma semente de carinho. E assim como existem sementes boas, existem sementes ruins. Não adianta a gente plantar laranjas e esperar colher figos. Não adianta a gente plantar maçã e esperar colher bananas, porque aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Ou as pessoas que nos cercam vão colher. Bem, a Bíblia está repleta de exemplos disso. E a gente vai semeando desapercebidamente. A gente semeia sementes boas, mas a gente semeia sementes ruins também, né? E nós vamos semeando de uma maneira desatenta. E muitas vezes nós não nos damos conta de que aquela atitude gera um resultado lá no futuro. De aquilo que você semeou na vida do seu filho hoje, vai gerar um resultado para ele lá na frente. Então nós precisamos ser intencionais. E para sermos intencionais, nós precisamos cultivar um relacionamento diário com Deus, para que o Espírito Santo nos conduza na produção no plantio das nossas sementes. Abre aí a sua Bíblia comigo agora em Josué capítulo 2. Mas, Sunamita, as sementes, tudo que a gente planta, a gente colhe. E as sementes que eu já plantei, que ainda estão em processo, ou as sementes que não foram tão boas assim, bem, nós temos um Deus que transforma todas as coisas, amém? Josué capítulo 2. Todos nós conhecemos essa história. Vamos ler aí os 2 primeiros versículos. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então, olha só. Vamos recapitular a história. Moisés tirou o povo do Egito com grandes prodígios, sinais e maravilhas. O exército de Faraó e seus cavaleiros foram reduzidos a nada no Mar Vermelho. O povo passou a pé enxuto pelo meio do mar. Deus fechou o mar em cima dos cavalos e cavaleiros de Faraó. E aí Deus conduziu o povo pelo deserto durante 40 anos. Deus fez cair maná do céu. Deus enviou carne para aquele povo comer, né? Deus fez muitos milagres, fez brotar água da rocha, fez prodígios e sinais. Aquele povo que nunca tinha guerreado, venceu batalhas pelo poder sobrenatural de Deus. A grande maioria de nós conhece essa história. E aí, Moisés morre, toda aquela geração morre, exceto Josué e Caleb. Josué é levantado como substituto de Moisés, e eles estão às portas, né, da terra, já chegam, eles estão do lado de cá do Jordão, e eles têm que atravessar o Jordão para dar prosseguimento à conquista da terra.
E aí Josué chama 2, olha, vão espiar a terra. E esses 2 vão até Jericó. Jericó era o grande centro da época, era a cidade daquele tempo. Ela tinha uma muralha, né, que cercava a cidade, que eles se achavam naquela época, por causa daquela muralha. A muralha era considerada intransponível. Jericó também era uma cidade que era abominável aos olhos de Deus, né? Raabe, a prostituta que os espias passaram a noite na casa dela, ela representava toda a abominação daquela cultura, dos amorreus. Por quê? Deus tinha condenado os amorreus. Lá atrás, em Gênesis 15, depois você pode ler, Deus fala com Abraão, olha, quando faz uma aliança com Abraão, Deus fala para Abraão que a descendência dele seria peregrina, ia ser escravizada numa terra estranha, e que eles iam ficar 400 anos lá, e depois eles iam retornar para a terra que Deus estava dando, porque Deus falou para Abraão, prometeu que ia dar aquela terra toda para a descendência dele. Né? Vocês estão acompanhando a história? Toda aquela terra Deus ia dar para a descendência de Abraão. E ele, olha, sabe que a sua descendência vai ser escravizada. Deus avisou Abraão. E aí, naquele texto lá que Deus está fazendo aliança com Abraão, ele fala assim, e aí eles vão voltar para cá, porque a medida da maldade, né, a medida não chegou. Ou seja, a maldade dos amorreus, que era aquele povo que habitava ali, ainda não tinha chegado no limite. Então era um povo pecador, idólatra, pagão, tudo quanto é tipo de abominação que você pode imaginar, estava naquele povo ali de Jericó. E Deus já tinha decretado a destruição deles. Chegou o tempo, a medida da iniquidade deles tinha enchido. E Deus estava prestes a executar juízo sobre aquele povo, através do povo de Israel. E Raabe era uma representante genuína de toda essa abominação. Nesse momento em que aquele povo tinha de maneira coletiva chegado ao cúmulo da maldade, né? Raabe estava ali. Se a gente tivesse conhecido Raabe, né, antes da sua história, porque a gente conhece a história de redenção de Raabe, a gente já sabe o fim dessa história, né? Nós estamos aqui meditando sobre os detalhes da história, mas a Bíblia nos conta o fim da história. Se nós conhecêssemos antes, a gente teria desprezado Raabe. A gente teria olhado para Raabe e dito dela o seguinte: essa aí não tem mais jeito. É um caso perdido, como a gente fala, né? Ela seria desprezada. Por quê? Porque ela representava a escória da sociedade. Né? Jericó era muito grande. Raabe, ela morava aonde? Em cima da muralha. Ela, então, provavelmente, o negócio dela era um negócio próspero, porque ela morava num lugar privilegiado. Não acredito que qualquer um podia morar em cima dos muros, né? Ela morava em cima do muro famoso, um muro intransponível. Ela devia ser uma pessoa próspera, os negócios dela deviam, né? Por isso ela era muito conhecida. Então, Raabe, a gente pode dizer que Raabe sempre foi participante intencional daquela depravação, daquela civilização, né? E aí, vamos ler o texto aí. Eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra.
Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que eles vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linha que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelos caminhos que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Então, deixa eu só desligar esse ventilador aqui, porque senão daqui a pouco eu não tenho voz. Então, o rei de Jericó ficou sabendo. Aqueles espias entraram na cidade, né? Provavelmente junto com as centenas de pessoas, porque Jericó era uma cidade badalada. Então, muitas pessoas entravam e saíam da cidade o dia todo. Só que tinha uma hora que os portões eram fechados, porque o versículo 5 fala isso. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Foi o que Raabe disse para os soldados, os homens do rei que foram até ela. Então, esses espias entraram ali. Aí, devem ter procurado. Eles estavam como espias, ou seja, espiões na nossa linguagem de hoje, né? Eles eram agentes secretos de Israel. E eles tinham que procurar um lugar para ficar, um lugar onde eles pudessem colher informações, um lugar, assim, vamos dizer assim, de mais baixa moral, porque aí não ia chamar atenção, um lugar mais sórdido, né? E então, eles pararam na casa de Raabe. Talvez eles até tivessem percebido que estavam sendo seguidos e vigiados, porque como é que o rei ficou sabendo tão depressa? Eles entraram na casa de Raabe e o rei já ficou sabendo e mandou bater lá. Então, provavelmente, alguém viu eles entrando, talvez por causa das roupas, talvez por causa do jeito diferente. Eles se denunciaram e alguém vigiou e seguiu eles até. Então, eles foram até e pararam na casa de Raabe. E por Raabe ser prostituta, ela não ia questionar, ela ia abrir a porta e deixar eles entrarem. Talvez fosse uma casa grande, que recebesse mais pessoas, talvez não fosse só ela, talvez fosse uma espécie de bordel, casa de prostituição que ela tinha ali. Nós não sabemos, a Bíblia não nos dá detalhes. A gente só pode tentar imaginar as coisas, claro, considerando aquilo que a Bíblia fala. Então, a casa era bem localizada, era um lugar onde eles podiam colher informação, onde eles podiam olhar da janela e ter uma visão privilegiada da cidade. Então, ela abriu sem questionar. E aí, o que acontece? Quando os homens do rei batem na porta, o que ela faz, gente? Ela mente. Ela abriu a porta, só que isso não é de se estranhar. Por quê? Porque Raabe estava acostumada com isso. Raabe não era redimida ainda. Ela mentiu para ajudar aqueles espias, né? Ela toma essa atitude para ajudar os espias. Isso justifica ou abona o pecado dela, a mentira dela? De forma alguma. Mentira não agrada a Deus. E se Raabe tivesse decidido não mentir, Deus teria criado alguma outra forma. Mas a verdade é que ela ainda não fazia parte do povo de Deus. Então ela mentiu, ela usou a estratégia que ela estava acostumada a usar, né? E ela os escondeu. Agora, eu paro com você para te fazer uma pergunta, para você pensar comigo. O que motivou a essa mulher mentir para o seu rei? Ela mentiu para o seu rei, arriscou a sua vida, a vida da sua família,
para ajudar 2 homens de um povo estranho. Um povo que, pelos burburinhos que estavam rolando, era um povo que estava prestes a atacar a cidade de Jericó. É um povo do qual ela tinha ouvido falar. Porque o que motivou essa mulher? Qual foi a motivação dela a tomar essa atitude? Foi uma atitude surpreendente. Eu acredito que os espias não esperavam que ela tomasse essa atitude. Ela escondeu eles, né? Olha só, versículo 8. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: olha as palavras dessa mulher, gente. Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Olha a declaração de fé dessa mulher ímpia, dessa mulher que não tinha moral, dessa mulher que não tinha escrúpulos, que não tinha, mas ela fez uma declaração de fé, que era uma declaração que ela vai na contramão de todos os instintos de uma pessoa desse tipo. Os instintos que motivariam uma pessoa como ela vai na contramão. Eu não consegui pegar a referência porque deu um BO na luz lá de casa e apagou tudo. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aquela mulher ouviu falar das maravilhas que Deus tinha feito, e ela temeu a Deus. Olha só, uma coisa tão assim interessante e tão assim impactante para nós. Nós às vezes experimentamos na nossa vida diária. Quantas pessoas aqui já experimentaram dos milagres do Senhor na sua vida? Levanta a mão. E ainda assim, nós não demonstramos uma fé como a fé de Raabe. Raabe não tinha experimentado nada, nenhum tipo de milagre pessoal. Raabe só ouviu falar daquilo que Deus tinha feito com outras pessoas. E aí ela pediu proteção. O temor de Raabe, diante daquilo que ela ouviu, gerou um convencimento nela. A convicção de que Jeová, de que o Deus dos israelitas era o Deus verdadeiro. Que os deuses dela não podiam nada, os deuses que ela estava acostumada não podiam nada contra aquele Deus. Então ela fala: eu quero me abrigar debaixo da proteção desse Deus. E ela disse: olha, jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, e tudo que lhe pertence. Livrem-nos da morte. E os espias garantiram a nossa vida pela de vocês. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra.
E Raabe, profeticamente, num sinal, numa simbologia que não, vamos dizer assim, não foi premeditada, pendura, ela dá como sinal, eles pedem como sinal, você pendura esse cordão escarlate na janela, para que a gente identifique a sua casa, né? Um cordão que tipifica o sangue do Cordeiro, que redime, né? Que nos redime de todo pecado. Aquela mulher, ela não tinha ideia, porque ela morava numa cidade que tinha uma muralha intransponível. E ela não fazia ideia de como aquele Deus ia livrar. Como que aquele Deus ia fazer para entrar naquela cidade. Mas naquele dia ela viu a oportunidade de mudar o tipo de semente que ela vinha plantando na vida dela. Ela decidiu mudar a semeadura dela. Até ali na vida dela, ela tinha plantado sementes de destruição, de pecado, de prostituição, de impureza, de idolatria, de tudo quanto é coisa ruim. Mas naquele momento, ela decidiu mudar o tipo de semente. A atitude dela deu a ela a oportunidade de experimentar o poder de Deus. Sabe por quê? Quando a muralha caiu, o que aconteceu? A casa de Raabe ficou em pé. Como você sabe que ficou em pé, Samita? Josué mandou os espias, olha, vão lá, leia aí comigo, passa a página, capítulo 6. Versículo 22. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. A casa de Raabe não caiu. Romanos 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Raabe decidiu mudar o seu pensamento. Ela foi na contramão dos padrões da sociedade que ela vivia. Ela se deixou transformar pelo ouvir falar de um Deus que podia todas as coisas. E transformou a sua mente. Então ela foi capaz de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida dela e da família dela. Mas não para por aí, não. A semente plantada por Raabe não morreu ali. Continua a produzir frutos e ainda vai produzir mais frutos. Mateus 1. Abre a sua Bíblia lá em Mateus 1. Eu não estou falando nada novo para você. Você sabe, você conhece isso. Mas é para que nós despertemos. É um alerta do Senhor para nós nessa noite. Mateus capítulo 1. Genealogia de Jesus Cristo, versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi.
Raabe passou a viver no meio do povo de Deus. No versículo 25 do capítulo 6 de Josué, diz que Raabe ai, meu Deus, como é que é, gente? Vou ter que ler lá. Raabe, Josué, eu estou em Juízes, meu pai. 6, versículo 25. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Esse livro de Josué, provavelmente escrito por ele mesmo, né? Foi Josué que escreveu isso aqui, olha. E Raabe vive, e Josué poupou, versículo 25, a prostituta Raabe, sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Raabe ganhou o respeito daquele povo. Com certeza, porque senão o israelita não tinha casado com ela. Raabe casou. Raabe se tornou mãe. E ela não foi qualquer mãe, ela foi uma mãe que semeou na maneira correta na vida do seu filho. Porque Boaz, se você não está lembrado, é aquele que se casou com Ruth, a moabita, que também era estrangeira como Raabe. E que também semeou na vida da sogra dela, deixando tudo para trás e se abrigando debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. E Ruth, a moabita, se tornou esposa de Boaz. Talvez se fosse qualquer outro israelita, não tivesse aceitado Ruth, não tivesse se casado com Ruth. E nós não temos tempo aqui para destrinchar a história de Ruth, mas com certeza, Boaz tinha uma mente transformada pelas sementes que foram plantadas pela vida da mãe. Com certeza, Boaz não teve dificuldade em aceitar Ruth, né? Porque a mãe dele era uma estrangeira que tinha sido redimida pela graça de Deus. É graça, irmãos. É graça. Em Êxodo capítulo 20, fala sobre os 10 mandamentos. E ali, o Senhor fala assim: eis que eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas que faço bondade até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus estatutos. Raabe até aquele momento tinha vivido uma vida totalmente afastada de Deus, totalmente longe, e fazia o que desagradava a Deus, mas naquele momento ela quebrou isso, e ali ela passou a experimentar, a sua descendência experimentou essa promessa de Deus: eu faço bondade, eu sou misericordioso, eu abençoo até 1000 gerações na vida daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amados, Raabe está lá na genealogia de Jesus. Ela faz parte da árvore genealógica de Jesus Cristo. As sementes dela estão reverberando até hoje na nossa vida aqui, porque nós estamos ouvindo e meditando sobre a atitude de fé que ela tomou. Aquilo que você semeia hoje na vida do seu filho, na vida do seu vizinho, na vida da sua esposa, na vida do seu esposo, ele pode reverberar pela eternidade, porque o Senhor é aquele que faz bondade até 1000 gerações daqueles que amam e guardam seus caminhos. Talvez você não veja os frutos da semente que você está plantando, mas os seus filhos vão colher. Amados, meu pai orou a vida inteira, a minha vida inteira. No dia que eu cheguei com a minha mãe da maternidade em casa, o meu pai dobrou o joelho e disse: Senhor, eu não sabia que era uma menina, agora eu sei. O Senhor abençoa ela, o Senhor protege ela, e o Senhor começa a preparar aquele que vai casar com ela. E todos os dias da vida, até o dia que ele partiu, ele fez essa oração.
Meu pai partiu 6 anos antes de eu conhecer o Marcelo. Mas o Senhor ouviu a oração do meu pai, as orações que meu pai fazia, aquilo que meu pai plantou, ele vem reverberando na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida dos meus filhos, dos meus sobrinhos netos até hoje. Aquilo que meu pai semeava lá atrás, aquilo que você semeia hoje, talvez você não colha, mas os seus vão colher. O que nós temos semeado? Não importa o tipo de semente que a gente plantou até aqui. Eu plantei sementes ruins também. E a gente tem que enfrentar a semeadura daquilo, a colheita daquilo que nós semeamos. Nós precisamos colher, mas o Senhor, Ele é tão bondoso e tão misericordioso, porque Ele é aquele que faz novas todas as coisas. Raabe ficou tanto tempo semeando coisas ruins, mas o Senhor transformou. Abre comigo em Isaías, capítulo 43. E eu já estou terminando. Isaías, capítulo 43. Diz assim, versículo 18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Versículo 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. E lá em Apocalipse, capítulo 21, é só você abrir a última página da sua Bíblia e voltar uma folha. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Não é sobre nós, irmãos. Não era sobre Raabe. Era sobre o que Deus queria fazer através dela. Era sobre o que Deus queria fazer em Jericó. Não era sobre Raabe. Era sobre nós também, que estamos aqui hoje meditando e tirando lições preciosas na história de Raabe. Não é sobre nós. Não é sobre os nossos planos. Não é sobre os nossos sonhos. É sobre o que Deus está escrevendo. Nós somos participantes da história que Deus está escrevendo. Não é sobre nós, é sobre Ele. Tudo é sobre Ele e sobre o que Ele quer fazer. Não é sobre mim. É sobre o que Deus quer fazer. Nós precisamos ser intencionais na nossa semeadura. Nós precisamos, antes de tomar uma atitude, nós precisamos pensar. Antes de tomar uma decisão, nós precisamos submeter ao Senhor. E nós precisamos muito do Espírito Santo, nós precisamos muito decidir, zelar pelo nosso relacionamento com Deus e com a sua palavra. Sabe por quê? Porque muito mais que as nossas ações, são as nossas reações.
Porque as nossas reações realmente são planejadas. Você pensa, eu vou fazer isso. E você faz. Mas as nossas reações, elas expõem aquilo que está dentro de nós. Se nós cultivamos o nosso relacionamento com Deus, se nós regamos essa sementinha, quando vier algo que nós tivermos que reagir, nós vamos expor aquilo que está dentro de nós. O que está dentro de nós é o Espírito Santo. Nós precisamos produzir o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Porque o fruto, ele tem semente. As sementes que a gente precisa plantar são as sementes que são produzidas por esse fruto. Para que a gente possa não só colher, mas promover, deixar um legado de colheita para aqueles que vêm depois de nós. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos ficar de pé.